Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Meu Nome é Número 4, de Ching-Ching Ye. Isso é uma chinesa, é um relato autobiográfico da editora Casa da Palavra. Não há grande novidade literária aqui não, é uma narrativa, um relato autobiográfico de uma pessoa que viveu a Revolução Cultural na China. Então, na verdade, o que mais me interessou nesse livro foi esse aspecto. Alguém que experimentou, viveu o terror da Revolução Cultural Chinesa. Então, assim, eu acho que a grande validade dessa obra, a principal validade dessa obra é essa. É um livro de 1997, foi lançado aqui no Brasil em 2008. Essa autora, ela acabou saindo da China e indo para o Canadá. Hoje ela é uma cidadã canadense, se refugiou em democracias ocidentais. Está acontecendo uma transformação no mundo, eu não sei o que será, acho que ninguém sabe, mas caso as democracias ocidentais caiam, caso as democracias caiam, que são democracias, as democracias que nós temos hoje no mundo, esses locais de refúgios podem não existir futuramente. A gente vive um momento bastante perigoso da história, principalmente perigoso para as democracias. É um momento perigoso para as democracias por vários motivos, porque as democracias vistas aqui num sentido mais amplo, como sociedades abertas, elas têm inimigos externos e inimigos internos. Inimigos internos por convicção, inimigos internos por dinheiro, por interesse. Enfim, o mundo vive um momento delicado, espelha muito do que aconteceu no século XX, mas também traz muitos dos problemas que as sociedades abertas enfrentam desde que elas existem, porque muitas pessoas não gostam de sociedades abertas. E um exemplo para vocês de sociedade aberta são as democracias ocidentais, são as democracias como a nossa, que são sociedades imperfeitas, são sociedades com problemas, mas são sociedades abertas. Inclusive, a acentuação dos problemas fica mais evidente pelo fato delas serem sociedades abertas. Bem, isso aqui é uma menina, uma moça, ela vai narrar o que ela viveu durante a Revolução Cultural. Essa Revolução Cultural ela foi basicamente uma maneira, através do terror, do mal se impor frente a outros líderes da Revolução Chinesa. Ele se utilizou dos jovens, principalmente. Os jovens, com toda a sua rebeldia, com toda a sua recusa à autoridade, com toda a sua disposição para criticar e desobedecer ordens, há um posicionamento ambíguo nesses jovens, porque eles são os primeiros a aderir a esses movimentos autoritários. Eles são a massa de manobra preferida desses líderes autoritários. De todos os grupos, de todos os momentos, em todos os momentos que existiram esses eventos autoritários, esses movimentos, esses regimes, uma das massas de manobra preferida desses líderes são os jovens. Então, assim, há uma ironia, há uma contradição, há um comportamento, um paradoxo aqui nesses jovens, porque eles são a massa de manobra preferida desses líderes autoritários desde que existem esses movimentos, esses regimes. Essa menina, aqui no caso na China, ela é filha de um pai que tinha uma empresa, tinha uma indústria, então isso a classifica como alguém inferior. Há uma classificação na China em função do passado, das suas relações familiares. Algumas pessoas passam a ter preferência sobre as outras, com vários níveis de classificação, com vários níveis de pureza ou impureza, em função dessa condição social anterior à Revolução. E isso vira um estigma, uma mancha difícil de limpar. Ela vai ter muitos problemas com isso, essa autora, não é? Mas, enfim, aí ela vai narrar as violências, os abusos, as mortes, a brutalidade que foi
esse aspecto da Revolução Chinesa. Ele teve vários outros aspectos de violência e brutalidade, como praticamente todas as revoluções, mas aqui a gente vê no caso específico desse aspecto da Revolução Cultural. Então, assim, eu vejo como muito importante para a gente ter acesso a alguém que experimentou, vivenciou a Revolução Cultural. Vivenciou, participou dela como agente, como sujeito dessa revolução, porque ela também participou de manifestações. Há um engajamento das pessoas, um frenesi das multidões, em que há uma ambiguidade de papéis. Um dia você está como vítima, no outro você está como agressor. E muitas vezes, para você não ser a vítima, você se torna um agressor. Essas ondas destrutivas desses regimes, desses movimentos, ele faz com que grande parte das pessoas, a maioria das pessoas, elas queiram deixar de ser a vítima para ser o atacante, para ser o agressor, para ser aquele que agride, para ser o predador, deixar de ser presa. Então, assim, é muito fácil nesses movimentos, nessas ondas, nessas multidões, você tentar trocar de lado. É mais confortável, é mais seguro. E aí temos o terror, temos a propaganda, né? Temos a propaganda onipresente, numa época em que a tecnologia, principalmente na China, era muito difícil, no período da Revolução Cultural. Então, assim, a tecnologia, o rádio, que poucas pessoas têm acesso a esse rádio, mas um rádio que grita, berra de forma insistente a propaganda, apresenta inimigos, adversários a todo momento, um berreiro constante nos rádios, com propaganda e ameaças e elogios, né? E alto-falantes, que é uma coisa clássica também desse período, dessa época, principalmente na China, nesse momento. Mas nós tivemos outros regimes com isso. A questão do alto-falante é uma coisa até irritante, é clássica, é quase um aspecto caricato desses regimes, essa gritaria, esse berreiro. E aí as pessoas querem fazer de tudo para escapar do papel de vítima, de cordeiro ali na multidão, para passar a ser o agressor. Mas é muito tenso, gera uma divisão muito grande na sociedade, gera um sofrimento muito grande. Enfim, e aqui tem vários elementos clássicos desse regime totalitário de Mao, aqui, né, no caso chinês. Né? A China vive hoje problemas graves também de autoritarismo, de vigilância, de controle, só que hoje ela tem uma riqueza muito grande. Então é um pouco diferente, porque nessa época, além do autoritarismo, da vigilância, da perseguição, da violência, havia uma pobreza muito grande. Mas aí vamos por uma questão. Essa moça ela é enviada para um campo de trabalhos, para agricultura. Vocês imaginem pegar adolescentes, crianças ainda, algumas, você retirar inúmeras crianças e adolescentes, jovens das escolas, das universidades, enviar para campos para trabalhar na agricultura de maneira separada dos pais, de maneira forçada, né? Em alguns aspectos há uma insinuação de trabalho voluntário, mas é um trabalho voluntário que você não podia abrir mão dele. Inclusive, durante a Revolução Cultural, as aulas são suspensas para enviar esses jovens para o campo. Então, assim, não tem nada de voluntário aqui. E num regime totalitário, ser voluntário é uma coisa muito complexa, porque se você não é voluntário, você chama suspeitas para a sua pessoa. Então, as pessoas não têm muita opção quando se apresenta um tipo de convite a um trabalho voluntário. Mas não é o caso aqui, é trabalho forçado mesmo. Aí vamos voltar à questão. Vocês imaginem crianças, adolescentes, jovens sendo enviadas, entrando na adolescência, sendo enviadas para campos no interior de um país, qualquer que seja esse país, mas no caso aqui é a China, para trabalhar na agricultura sob a supervisão de pessoas que não entendem nada de agricultura, no mais às vezes, membros do partido que nunca trabalharam, que não entendem o que é agricultura e que acreditam que basta a vontade para que as coisas aconteçam. Havia um desejo, e isso é típico dos regimes totalitários do século XX, um desejo de que a vontade, uma concepção de que a vontade era capaz de fazer tudo, de resolver tudo. Isso na Alemanha da década de 30, há um triunfo da vontade, e aqui também há uma semelhança nesse aspecto. Você tem uma realidade de muitos problemas, muitos obstáculos,
mas basta que haja vontade para que esses obstáculos, esses problemas sejam superados. E aquilo que está entre a execução do trabalho e a vontade são os corpos das pessoas, o corpo das pessoas, né, que vai sofrer muito com isso. Muita gente vai morrer por vários motivos, por doença, por execuções, enfim. A gente tem um quadro aqui muito ruim. A gente vê aspectos da idolatria, no caso aqui, o marxismo, com algumas torções teóricas que ele sofre, no caso chinês. Não vou entrar no mérito disso, não estou afim disso, tá? Mas essas torções teóricas, mesmo assim, é marxismo. Eles acreditam que são capazes de substituir a religião tradicional. Vamos colocar assim. Então, o marxismo aqui, ele se torna uma religião secular. Você usa esse marxismo com torções, com talvez algumas distorções teóricas aqui, adaptações teóricas para o caso chinês, mas ele vai se propor a substituição das religiões. Na prática, isso acontece por uma religião secular, porque o marxismo, na verdade, ele se transforma nisso, numa religião secular. Os regimes comunistas se transformam numa religião secular. E aí a figura a ser idolatrada, a figura divina a ser idolatrada, a figura dos santos, são os líderes dessa revolução, principalmente no caso aqui o Mao. Tá? São construídas imagens, fotos, retratos, as pessoas têm que prestar uma idolatria efetiva a essas lideranças, substituindo a religião tradicional por essa religião secular embasada no marxismo. Há um culto horroroso, um culto bizarro, um culto estranho a figuras problemáticas, lideranças problemáticas que essas pessoas têm. Então aí a gente tem isso aqui, a adoração, o controle das pessoas, a obrigação de você escrever vários textos confessando e descrevendo a sua vida anterior. Então as pessoas têm que relatar vários detalhes íntimos da sua vida, fazer extensos relatos, extensas biografias para falar o que ela fez, o que ela não fez, relatar cada ato, cada gesto, porque essas confissões, esses relatórios são uma tentativa de controlar o pensamento das pessoas, porque eles entendem que certos gestos e certos atos revelam alguns pensamentos. Então, eles tentam controlar o pensamento. Há uma tentativa efetiva aqui de controlar o pensamento, que acaba não funcionando para todo mundo, né? Outra coisa que a gente tem, uma ilusão de igualdade. Eu vejo muita gente que defende esses regimes. Hoje, pessoas defendendo isso hoje é algo assim, é algo difícil de entender, né? Se não for atrás de seguidores, atrás de likes, atrás de dinheiro, é uma dissonância cognitiva muito grande. Mas havia uma ilusão de igualdade, que ao ler os relatos a gente percebe claramente que essa igualdade nunca existiu. Havia vários degraus, vários níveis de diferenças entre as pessoas, vários, que não estavam ligados à riqueza, mas que davam acesso à riqueza, davam acesso a bens materiais. Ele estava ligado a afinidades no partido, a posições no partido, estava ligado a essas coisas, né? Um poder exagerado nas mãos de algumas pessoas, normalmente homens. Aí vocês podem imaginar o poder nas mãos desses homens controlando adolescentes em campos distantes de trabalho forçado no interior do país, né? Então esses homens praticavam vários tipos de abusos. Os abusos eram de vários tipos. A gente tem aí homens controlando mulheres e adolescentes isoladas de quaisquer proteção, entregues nas mãos desses homens. Então, vocês podem imaginar os tipos de abusos que essas pessoas sofreram
principalmente essas adolescentes nas mãos dessas autoridades. E a autora aqui relata isso. É o que a autora vai relatar e a gente pode ter acesso a esse relatório. Acho que isso que é muito importante. É um livro fácil de ler, é um livrinho tranquilo, fácil de ler, acessível. Acho que está barato também. Eu não tenho certeza, mas a última vez que eu conferi o preço estava bem barato aí em sebos virtuais. Está esgotado, mas é fácil de encontrar em sebos virtuais. Então, assim, é uma leitura que ela é esclarecedora e eu acho que vale a pena por esse motivo. Bem, é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.